Sejam bem-vindos ao curso Ser Líder e Liderança. Nesse curso, nós trataremos de assuntos relacionados a ser líder, focado na pessoa, em nós mesmos, nos gestores, e como que isso se desenvolve ao longo da nossa jornada, de liderança. Então, a gente vai abordar vários aspectos conceituais, algumas reflexões. A gente vai trabalhar também com algumas ferramentas para ajudar nesse processo de liderança, Agora, eu vou apresentar um pouco sobre o curso, e sobre eu mesmo. Eu sou engenheiro de formação, meu nome é Marlos, eu trabalho já há 20 anos, mais de 20 anos como gestor. Minha formação, então, começa na engenharia, eu sou técnico também, mas depois fui me especializando na área de administração. Hoje em dia, eu sou empreendedor e sou professor universitário e atuo nas áreas de engenharia e de gestão. Então, eu tenho, por conta da minha experiência e por conta da minha carreira profissional, eu acabei migrando, como é natural para a maior parte de nós, migrarmos para a área de gestão. Então, com essa experiência que eu vou trazer para vocês. Já trabalhei com equipes pequenas, com equipes grandes, equipes muito grandes, fazendo a gestão, junto com o pessoal de recursos humanos, junto com o pessoal das áreas mais técnicas, de engenharia, junto com o pessoal das áreas de marketing, de operações, enfim. Tenho uma boa experiência. E é um pouco disso que eu vou procurar trazer para vocês ao longo desse curso. Como que a gente pensa os conceitos principais aí da liderança, focada muito no gestor, na figura do líder, e como que se exerce a liderança, ou o que é exercer a liderança, quais são os aspectos que caracterizam a liderança, o que os colaboradores esperam do líder, o que o líder espera de si, quanto que ele se conhece, e como que ele se coloca nas situações para fazer, liderar sua equipe para as metas e para atingir sucesso no que foi proposto. Bom, aqui tem então alguns dados que eu não vou ficar lendo, sobre minha formação, um pouco da experiência profissional, que eu já expliquei agora rapidamente para vocês. E se vocês tiverem curiosidade, tem aí um link para o meu LinkedIn. Qual que é a ideia desse curso, então? Trazer para vocês conceitos, sobre liderança. E a partir desses conceitos, a gente refletir sobre como que eles são aplicados e por que eles são importantes, por que eles são atrelados à liderança. E aí a gente trabalhar com algumas ferramentas ao longo do curso. O curso, é importante falar agora desde o início, ele é composto por aulas, como essas que vocês estão assistindo agora, mas também ele é composto por um material textual, então vocês vão receber um PDF com textos que vão complementar as ideias que são apresentadas nessas aulas. Vocês vão receber uma série de materiais de apoio, então algumas ferramentas que eu vou usar ou vou citar durante a apresentação, durante as aulas, vocês vão poder baixar essas ferramentas, vão poder utilizar. E algumas delas são links para vocês acessarem algum site ou algum instrumento. Em outros casos, são o próprio instrumento para vocês poderem configurá-lo para a sua aplicação no seu dia a dia. Então, vocês vão receber uma série desses materiais. E o curso é composto das aulas, mas também desse material, A riqueza total do curso acontece quando você usa essas três principais fontes. As aulas que serão gravadas e que vocês vão assistir, podem assistir quantas vezes quiserem. Esses materiais de apoio, inclusive os materiais de apoio e a própria apresentação que vocês estão vendo agora. Então, vocês vão receber os PowerPoints, vão receber um texto e, como eu falei, que complementa o que a gente está falando aqui nessas aulas, que eu vou estar apresentando para vocês nessas aulas, e mais materiais de apoio que vão surgindo ao longo do curso. Bom, sempre que surgir alguma oportunidade de material, sempre que tiver algum material, eu aviso vocês. Então, vocês podem olhar no material de apoio e vai ter lá o material que eu citar para vocês. Agora que a gente já entendeu a meta do curso, mais ou menos como é que ele funciona, é legal a gente entender os objetivos. O que você vai ser capaz de fazer quando passar por esse curso, o que você vai, em que pontos você vai se desenvolver? Então você vai entender esses conceitos de liderança e por que isso é importante na gestão de pessoas, por que esses tópicos são
tem relevância no aspecto do desenvolvimento da liderança. Entender os diversos níveis e estilos de liderança. Então, em determinados momentos a gente age de um jeito, de outro, a gente assume uma persona, né? E por que a gente faz isso? É legal fazer isso? Quando é legal fazer isso? Quando não é legal? Então a gente vai entender isso e a gente vai se entender, né? E a ideia é que vocês consigam aplicar esses conceitos e essas ferramentas de acordo com suas necessidades. Então, no seu dia a dia. Então, entendi por que é legal. Isso aqui é legal fazer desse jeito. Então, a gente conseguir aplicar. Compreender o papel da comunicação, porque uma coisa é fundamental na liderança é a comunicação. Agora, tem várias formas de a gente se comunicar, a gente vai entender um pouquinho. Então, o que é o processo de comunicação para a gente entender que elementos que eu tenho que ficar atento para garantir o sucesso da liderança. E o que se espera da comunicação na liderança. Então, esse é um papel bastante importante em todo o processo de liderança. Então, a gente vai usar um tempo com ele. Então, vocês vão entender como desenvolver melhor comunicação. E daí, não é só falar melhor, não é só se expressar melhor, é a forma de se expressar que comunica de maneira adequada o que você está querendo passar. Então, não é só a correção da língua portuguesa ou deixar claro o que você quer. Passa por isso também, mas o curso aqui foca mais, por exemplo, como que você junta as questões verbais e não verbais, de comunicação, porque primeiro a gente lembrar que existe isso, né? Para daí poder falar, eu sei que tem essas duas formas pelo menos, então como que eu componho minha comunicação para que funcione? Então, a gente vai falar mais disso no capítulo de comunicação. E depois também, vocês entenderem como é importante a gente elencar prioridades, né? E delegar tarefas, porque liderança, a gente está trabalhando, pressupõe que a gente está trabalhando com um grupo. E se eu estou trabalhando com um grupo, não vou eu executar tudo sozinho. Eu posso até, eventualmente, executar uma série de tarefas, mas a ideia é que a gente execute tarefas em grupo. Então, como que eu entendo a prioridade, eu comunico essa prioridade para a equipe que está trabalhando comigo e escolho as melhores pessoas, os melhores grupos, as melhores equipes para executar as tarefas que são necessárias. E como que eu acompanho isso, porque também não posso deixar solto. Então, nesse curso, a gente vai olhar essas características, entre outras. Mas aqui eu ressaltei o que você vai ser capaz de fazer quando você passar por esse curso. Então, eu vou te dar subsídios para que você consiga aplicar isso, entenda por que isso é importante e consiga aplicar isso no seu dia a dia. Bom, agora, para fechar essa parte de apresentação, é legal a gente entender quais são os principais conteúdos que a gente vai abordar. Então, eu tenho aqui, o início, os níveis de liderança. Então, o que são níveis de liderança, né? Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Os estilos diferentes que nós podemos adotar e que nós temos naturalmente uma tendência de estar mais alinhado com um tipo ou outro. Então, quais são os estilos de liderança? O que são competências? Competências organizacionais, competências pessoais. Como que a gente faz a tomada de decisão? E como que a gente usa o processo de comunicação para ajudar na liderança? Daí a gente vai ver como que a gente planeja e define prioridades, porque é uma coisa importante. Então, eu tenho várias coisas para fazer simultaneamente ou não simultaneamente, mas o que é mais importante? O que eu entrego primeiro? Como que depois, na sequência, como que eu também monto equipes ou como que eu passo para outras pessoas ou como que eu delego para outras pessoas fazerem essas tarefas e como que eu acompanho? Que tipo de monitoramento é necessário? Em que momento que eu faço uma intervenção ou não faço intervenção? E no final, né, a gente fecha esse curso com um capítulo de autoconhecimento. Então, depois que a gente já entendeu todas essas características, como que eu me vejo nessas características? E o PDI, que é um plano de desenvolvimento individual, vai ajudar a gente a suprir gaps. Então, eu vou ter... o ideal seria que eu tivesse um nível de comunicação 9, mas eu tenho 7. Como que eu faço, então, para galgar esses 2 pontos que faltam? Então, o plano de desenvolvimento individual vai ajudar para a gente fazer isso. E por isso que ele vem no final, né? Depois que nós entendemos todo o cenário de ser líder e o que é liderança, eu vou me avaliar e a partir do momento que eu me avalio, eu vou fazer, então, um planejamento para me desenvolver. Bom, espero que vocês curtam muito o curso, que aproveitem bem e que seja interessante e aplicável. A gente se vê nas próximas aulas.